Oi, eu sou Duda Villanova e faço parte da equipe de resenhas do grupo Papo de Autor. Em vez de focar num gênero específico, eu escolhi falar sobre autores nacionais que têm publicações em formato digital. Hoje, especificamente, eu vou falar sobre o livro O Homem Vazio, do autor Thiago Lee. A primeira parte desse vídeo será livre de spoilers, então você pode assistir sem medo de saber de coisas que você ainda não quer saber. Mas preste atenção para o aviso que vai aparecer antes da segunda parte, que é quando eu vou falar sobre o que eu achei de conteúdos específicos do livro. O Homem Vazio foi publicado em 2018, através de um edital de publicações da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo. Ele tem 70 avaliações positivas na loja Kindle, tem um tempo típico de leitura de 6 horas e 33 minutos para as 376 páginas digitais. Mais de uma centena de trechos foram destacados por leitores da plataforma, mais de 2.000 vezes. Se trata de uma fantasia urbana que acontece em São Paulo. Otto é um aspirante a youtuber que trabalha numa empresa de suporte via internet. E além de ter esse emprego que ele detesta, Otto tem a sua carga de problemas pessoais. Ele tem uma mãe enferma que precisa de uma medicação constante, que inclusive é um dos motivos que leva Otto a não abandonar aquele emprego que ele tanto detesta. E tem uma irmã que ele não vê há anos, é uma irmã ausente que saiu de casa. Em meio a uma onda de desaparecimentos, Otto encontra com um homem que é exatamente igual a ele. É como se ele estivesse se olhando no espelho. Ele entra em contato com esse outro Otto, essa duplicata de Otto, e ele encontra também uma realidade paralela, onde existe uma cópia fantástica da cidade de São Paulo. Essa cópia é chamada de O Lado de Lá. E o lado de lá abriga duplicatas das pessoas que vivem do lado de cá. E tem uma espécie de ligação mística entre essas pessoas. Junto com esse duplo, com esse outro Otto, o personagem principal começa a investigar qual a ligação que existe entre os vários desaparecimentos misteriosos que estão tomando conta dos jornais e essa realidade alternativa que ele encontra. Quando as pessoas do convívio diário de Otto começam a se esquecer dele, como se nunca tivessem conhecido, é que ele percebe que ele também está desaparecendo, né? E ele precisa investigar não só para saber da ligação dos desaparecimentos com o lado de lá, mas também para que ele também não suma, para que ele também não desapareça. Eu acredito que esse livro é uma metáfora muito precisa sobre um tipo de solidão que pode atingir a gente, mesmo que a gente esteja rodeado de pessoas, mesmo que exista uma multidão ao nosso redor, ainda é possível que as pessoas se sintam sozinhas, ainda mais na atualidade. Ou numa cidade grande e frenética como São Paulo, onde tudo é rápido, tudo é muito movimentado, onde mesmo em lugares assim, a sua vida, a vida de uma pessoa pode parecer emperrada, estagnada. É um livro que te toca profundamente e eu sou um desses leitores que fez vários destaques na plataforma Kindle, de trechos que me tocaram profundamente, que falaram diretamente comigo. Então, se você ainda não leu e não gosta de receber spoilers, pare de assistir esse vídeo agora e vá ler e depois volte para terminar de assistir, tá bom? O assovio característico da lata sendo aberta me deu um prazer irracional. Era a minha mensagem de não perturbe para o resto do mundo. O que me chamou a atenção nesse trecho como escritor foi o fato dele utilizar apenas sinais sonoros e de sensações que não a visão. E ele vai fazendo isso durante o livro. Os sons e os cheiros são tão importantes quanto a visão no decorrer da escrita desse livro. Eu acho isso muito interessante. Minha mãe não tinha olhos azuis ou cor de mel, exóticos ou especialmente radiantes. Eles eram de um castanho comum, daqueles que tinham visto e sofrido muito. O que eu gostei nesse trecho foi a forma como ele usa a negação dos clichês de descrição, que normalmente a gente vê em livros, principalmente de autores iniciantes, como a negação desse clichê vira a própria descrição. Minha mãe era uma mulher comum e
como uma mulher comum, ela viu e sofreu muito na vida. Ela tinha olhos que expressavam essa experiência, esse sofrimento. Esse trecho que eu vou ler agora é um trecho que me impactou diretamente como leitor. E foi nesse momento que eu percebi qual vai ser a entonação da narrativa pelo resto do livro todo, e eu achei fantástico. Como uma pequena frase de 2 linhas, o autor conseguiu isso. É no momento em que Otto recebe a notícia de que seu melhor amigo Jonas tentou suicídio. A solidão deixa o homem vazio, meu filho. Ela disse sem esconder o choro. Jonas tentou se matar. Para mim, isso impactou bastante, porque o que levou Jonas a querer acabar com a própria vida não foi o fato dele deixar de ser um atleta, não foi o fato dele não caminhar mais, foi o fato dele estar só. Esse pequeno trecho de 2 linhas mostra o poder devastador da solidão. E para mim é o tema central do livro inteiro. É como existe uma solidão possível, mesmo se você estiver rodeado de pessoas. Como ela é perigosa, como ela pode levar o indivíduo às vias de desespero, ao ponto de querer desistir da própria vida. E a partir desse momento, eu comecei a ler o livro com outros olhos. Até então eu estava lendo um livro de entretenimento. Eu peguei um livro para ler aqui, olha que legal, vou me divertir lendo esse livro. E realmente é divertido, é um livro muito divertido, é um livro de fácil leitura, mas nesse momento eu percebi que existia algo mais profundo. E é um dos trechos mais destacados no livro. E ele fica logo no início, logo nas primeiras posições do Kindle, na posição 400. Eu fiz um outro destaque aqui, só porque eu gostei mesmo da forma como ele fez essa frase. Eu achei bonito a forma como está escrito. Talvez não seja tão importante, mas eu gostei da forma como ele foi escrito. Que é quando a Ana está indo trabalhar e ela fala assim: apesar disso, eu me sentia satisfeito em caminhar por entre aquela gente desconhecida. Era na noite paulistana que eu havia me encontrado. Era onde eu pertencia. Onde a liberdade dividia um AP com a solidão. Ela estava livre, vivendo a vida dela, sem dever satisfação à mãe dela, ao irmão dela. E ela estava livre, mas ela estava solitária, mesmo no meio de tanta gente desconhecida. E ela convive com muita gente, ela convive com seu amigo Caio, que é uma pessoa trans que está fazendo uso de testosterona, e a gente descobre isso um pouco mais pra frente no livro. Mas apesar dela ter amigos, ela ter conhecidos, ela se sente solitária. Mas o que me chamou a atenção foi a forma mesmo, foi a construção bonita, onde a liberdade dividia um AP com a solidão. Achei poético, achei bonito. Esse próximo destaque, ele já é um pouco mais para frente no livro, já é uma posição mais adiantada, na posição 977. Otto já está com seu duplo, que curiosamente ele chama de Otávio. No momento em que Otto e Otávio começam a conversar sobre os desaparecimentos e sobre as relações desses desaparecimentos com o lado de lá. Otto pergunta a Otávio sobre o momento em que ele despertou, porque as pessoas do lado de lá, eles não têm as lembranças exatamente iguais às pessoas do lado de cá. Então, em determinado momento, as pessoas do lado de lá despertam para a sua existência. E aí Otto pergunta: você não tinha controle sobre si mesmo antes de despertar? E Otávio, que é o duplo dele, responde: é complicado. Como você sabe se tem mesmo controle sobre suas decisões? Quem garante que não vá acordar amanhã e descobrir que vivia num sonho até ontem? Esse trecho me chamou bastante atenção por me parecer demais com um dos primeiros questionamentos cartesianos, né? Como sabemos que o que vemos é realidade e não sonho? Como separar a realidade do onírico? Através simplesmente das sensações, mas as sensações podem enganar. E é justamente nesse momento em que a gente percebe, mas espera aí, isso quer dizer que os duplos, diferente de nós, do lado de cá, os duplos do lado de lá, eles não têm uma noção de realidade.
Otto pode estar convivendo agora mesmo com vários duplos, várias pessoas que na verdade são do lado de lá e que não sabem que são do lado de lá. Eles estão vivendo uma vida real sem saber que são do mundo onírico, digamos assim, do mundo fantasioso, dessa fantasia urbana que Tiago Lee criou. Eu não sei se foi a intenção do autor fazer essa ligação filosófica toda, mas funcionou, pelo menos para mim funcionou. Agora eu vou falar de 2 destaques de uma vez só, ok? Em determinado momento, Otto e Otávio descobrem que a quantidade de interações sociais que Otto tem com as pessoas à sua volta está diretamente ligado com o fato dele estar ou não desaparecendo. Eu falei lá no início, ainda na primeira parte, porque eu não considero isso um spoiler, até porque está na sinopse do livro. Otto, em determinado momento, descobre que ele mesmo está desaparecendo. Ele percebe isso quando Gildo, o dono do boteco onde ele normalmente almoça, vira para ele e fala: "Pois não, senhor, vai querer o quê?" E aquilo cai a ficha. "Como assim, seu Gildo? Eu venho aqui todo dia." "Vem? Eu nunca lhe vi, mas vai ser dinheiro ou cartão?" Então, assim, no momento em que Gildo trata ele com indiferença, como se não o conhecesse, é que Otto percebe que ele está sumido. Como é que eu vou fazer para resolver isso? E durante as investigações, Otto e Otávio descobrem que ele tem que melhorar as suas interações sociais para que as pessoas não esqueçam dele, né? E assim ele não suma. E aí Otto ele sempre teve o sonho de virar um youtuber famoso, ele acompanha vários youtubers e ele quer ser um youtuber famoso, né? E aí ele tem a grande ideia de que se ele conseguir várias curtidas, vários seguidores na internet, isso vai bastar para ele não sumir, né? E ele fala: "Você disse que quanto mais eu interagir com as pessoas, menor a chance da gente sumir, certo?" E aí ele tem essa grande ideia: vou virar um youtuber famoso. Só que mais pra frente, bem mais pra frente, quando isso obviamente não funciona, Otávio vira pra Otto e fala: "Mas Otto, quantos seguidores desses viraram seus amigos? Quantos desses você conhece ou pelo menos trocou uma mensagem?" É naquele momento em que você percebe que a solidão ela pode estar presente mesmo que a pessoa não se dê conta de que está solitária, sozinha. E esse tipo de coisa acontece demais nos dias atuais, onde a gente está o tempo inteiro convivendo com pessoas pela internet, e que eu acho uma amizade válida. É possível fazer amizades duradouras através de meios de comunicação à distância. Isso acontecia quando existiam apenas cartas e telegramas, porque não pode acontecer agora com mídias sociais, com e-mails, com WhatsApp ou outros aplicativos de mensagem. A questão é o quanto isso realmente acontece e o quanto as pessoas têm a impressão de que isso acontece. Quantas das pessoas que você acha que são seus amigos virtuais, na verdade são seus amigos de verdade? Né? Quantas das pessoas que você conversa, às vezes diariamente pela internet, quantas dessas realmente se importam com você? Então é nesse momento em que o Otávio vira pro Otto: "Acorda, irmão, não é assim não. Tem um monte de gente aí comentando nos seus vídeos, lhe segue, é seu fã, lhe stalkeia inclusive, mas é isso aí, você vai sumir porque isso aí não é conexão de verdade. Você não se conectou de verdade com ninguém."